Boa tarde, crianças. Vamos iniciar a nossa quarta atividade referente à 8ª semana de aula online. Conteúdo do dia: disciplina de português, gramática, pronomes demonstrativos e disciplina de geografia, assunto meridianos. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Aula e atividades referente ao dia 3 de agosto de 2020. Bom Jardim, Maranhão. Primeiramente, vamos dar início com a disciplina de português, assunto pronome demonstrativo. Primeiro, crianças, vamos entender o que vem a ser pronomes. Pronomes são as palavras que substituem os nomes, isto é, que simplesmente indicam as pessoas, as coisas ou os animais. Exemplo: o que é isso? Um detector de falsos elogios. Eu que inventei. Que invento fantástico! Meu, você é um gênio. Tu. Já funcionou, né? Bem, ao analisarmos esta mesma tirinha que está aí no livro de vocês, na página 52, vemos as seguintes perguntas a respeito desta. Qual é o assunto da conversa? Bem, o assunto central da conversa vem a ser o quê? A invenção do detector de falsos elogios. O inventor foi bem sucedido? No final aqui, mediante ao elogio da amiga dele na segunda tirinha, no final, na terceira, o detector funcionou, ativou. Então, sim, ele foi bem sucedido. Letra C. A que palavra isso se refere? Está na primeira tirinha essa palavra. Está destacada com a cor vermelha. O que é isso quando ela aponta ao objeto que está na mão da pessoa com quem ela está conversando? E o isso é referente ao detector de falsos elogios. Letra D. A palavra isso indica? Bem, indica que o invento está perto da personagem que responde à pergunta, certo? No caso, a primeira pessoa da conversa vem a ser a menina, aquela que inicia o diálogo, e a segunda pessoa da conversa, o rapaz, que responde à pergunta dela a respeito do detector de falsos elogios, certo? Vamos dar continuidade. Os pronomes podem ser divididos em subclasses, ou seja, divididos em tipologias, tipos de pronomes em relação ao seu uso adequado. Podendo ser pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes demonstrativos, certo? Os pronomes são uma classe que são divididos em 6 subclasses. Nós vamos dar ênfase à subclasse referente aos pronomes demonstrativos, certo? Pronome demonstrativo vem a ser a subclasse de palavras que, substituindo os nomes, indicam a posição dos seres e das coisas no espaço e no tempo, em relação às pessoas gramaticais. Exemplo: eu já estou pronta, e você? Que roupa vai vestir? Esta camisa aqui, essa calça que está aí embaixo dessa almofada e... onde estão aqueles tênis que estavam lá? Quando ele utiliza o pronome demonstrativo esta, está se relacionando, está se referindo à camisa que está com ele. Por isso ele utiliza o termo esta. Quando ele utiliza o pronome demonstrativo essa, está se referindo à calça que está próxima à pessoa com quem ele fala. Então ele já mudou do T para o S, devido ao posicionamento do objeto ao qual ele se referia. E quando ele utiliza o pronome demonstrativo aqueles, está se referindo aos sapatos, que não está nem próximo dele e nem da pessoa com quem ele falava. Vamos dar continuidade. E quem são as pessoas gramaticais às quais os pronomes demonstrativos acompanham ou às vezes substituem nas frases? Bem, em português distingue-se 3 pessoas gramaticais, variando cada uma delas em número, podendo ser no caso no singular ou no plural, também variando em relação ao gênero.
A primeira pessoa é aquela que fala e corresponde aos pronomes pessoais eu, no singular, e nós, no plural. A segunda pessoa é aquela a quem se fala e corresponde aos pronomes pessoais tu, no singular, e vós, no plural. A terceira pessoa gramatical é aquela de quem se fala e corresponde aos pronomes pessoais ele, ela, no singular, e eles, elas, no plural. As chamadas pessoas do discurso, no caso do diálogo, da conversa, da fala, se definem pelo seu posicionamento frente ao ato comunicativo, ou seja, a conversa, a fala. A primeira pessoa representa aquela que fala, eu, nós. A segunda pessoa representa aquela com quem se fala, tu, vós, você, o senhor, a senhora. A terceira, demarcada por aquela de quem se fala, ele, elas, ela, elas. No caso, aquelas que sempre se apontam. Aqui temos o seguinte quadro para analisar. Quando vamos falar em relação à primeira pessoa, utilizamos os seguintes pronomes demonstrativos, que normalmente são utilizados por esta pessoa, referindo a algo que está com ela ou próximo a ela. São utilizados para a fala da primeira pessoa os seguintes pronomes demonstrativos: este para o masculino no singular, estes para o masculino no plural. Em relação à primeira pessoa no feminino, para o singular é utilizado esta, para o plural estas. E em relação ao objeto ou coisas que não pode ser generalizada como masculino ou feminino, se está no neutro, utiliza-se o pronome demonstrativo isto, certo? E o que estes pronomes em relação à primeira pessoa indicam? Indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa que fala, como no exemplo da camisa. Como estava com ele, ele utilizou o pronome demonstrativo esta, se referindo a um substantivo feminino, camisa. E qual é a posição temporal? É o presente. A fala que se passa é no presente. Em relação à segunda pessoa gramatical, aquela com quem se fala, certo? É utilizado o pronome demonstrativo esse para o masculino no singular ou esses para o masculino no plural. Ou, se o substantivo referente for feminino, utiliza-se essa para o singular e essas para o plural. Ou em relação ao neutro, isso, quando a fala da primeira pessoa é em relação ao objeto ou ser que está perto ou próximo da segunda pessoa com quem ela fala. No caso, esses pronomes aqui indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa com quem se fala. E se trata de algo do passado próximo, que acabou de acontecer. Em relação à terceira pessoa gramatical, se usam os seguintes pronomes demonstrativos: para o masculino no singular, aquele; para o masculino no plural, aqueles. Em relação ao feminino, para o singular, aquela; para o plural, aquelas; e para os casos neutro, aquilo. O que estes pronomes demonstrativos indicam? Indicam que o ser de que se fala está longe das pessoas que estão conversando e refere-se a um passado distante. Vamos dar continuidade de modo mais sucinto em relação a cada um desses pronomes. Pronome demonstrativo: este, esta ou estes, estas. Indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa que fala. Exemplo: este livro aqui é meu. Se utiliza este porque é a primeira pessoa gramatical que está falando e o objeto está próximo a ele. Exemplo: este livro é meu, tal como o enunciado. A menina está com o livro na mão, o objeto está próximo, então o pronome demonstrativo é utilizado este, com o T. Ou, esta é uma linda boneca. Refere-se à boneca, que vem a ser um substantivo feminino, e o pronome
Referente a esta na fala é o pronome demonstrativo esta. A pessoa que fala está com o objeto na mão, por isso utilizou o pronome demonstrativo com T, esta. Pronome demonstrativo esse, essa, ou esses, essas. Não confundam, crianças, aqui não tem mais o T, agora estamos usando o SS. Estes pronomes indicam que o ser de que se fala está perto da pessoa com quem se fala. Exemplo: por favor, pegue essa fatia para mim. Quer dizer que o bolo ou torta está mais próximo à pessoa com quem você está falando. Exemplo: um menino chega próximo ao outro e diz: esse carrinho é meu. O carrinho está perto de quem está falando ou está perto de quem, no caso, com quem se está falando? O carrinho está perto da segunda pessoa do diálogo. A primeira é aquela que inicia o diálogo. Esse carrinho é meu. E o carrinho está próximo ao menino com quem ele está falando. Se o carrinho estivesse próximo a ele, seria utilizado este. Mas o carrinho não está próximo a ele, está próximo à pessoa com quem ele fala. Então, utilizamos o pronome esse. Pronome demonstrativo: aquele, aquela ou aqueles, aquelas. Indicam que o ser de que se fala está longe das pessoas que estão conversando, não está perto nem da primeira nem da segunda pessoa. Exemplo: quero aquele lanche ali. Seria que vocês estariam conversando com um amiguinho e apontando um lanche que estaria não tão perto de ambos. Exemplo: que estrela é aquela, Muqueta? É o crocodilo gigante que protege a colheita. Estrela é uma coisa que é bem distante, então, como é distante de ambos, ele utilizou o pronome demonstrativo aquela. Não está perto nem da primeira pessoa nem da segunda pessoa do diálogo. E aquela, tornando a se referir ao que? A estrela, já citado anteriormente. É onde mora o Deus dos rios. Pronome demonstrativo: isso, isto e aquilo. Outros pronomes demonstrativos são invariáveis: isto, isso, aquilo. Ou seja, não podem sofrer flexões, no caso, mudança de singular e plural ou de feminino e masculino. Exemplo: isto não é meu. Isto, no caso, utilizando o T, indica proximidade com relação à primeira pessoa, ou seja, quem fala. Isso, SS, é meu. Isso é meu. Indica proximidade com relação à segunda pessoa, quem ouve, a segunda pessoa da conversa, certo? Aquilo é um morcego, indica distância com relação às pessoas do discurso. Você está avistando uma coisa longe e não tem certeza do que é. Então, por você não ter certeza, você vai utilizar um pronome demonstrativo neutro. E como está distante tanto de você como da pessoa com quem você fala, vai ser o pronome demonstrativo neutro aquilo, referente a algo que está distante tanto da primeira como da segunda pessoa da conversa. Vamos a mais exemplos. Isto, isso ou aquilo. Também podendo ser utilizados esses exemplos em relação a este, esta, estes, estas, ou esse, essas, ou esse, essas, ou aquele, aquela, ou aqueles, aquelas. Isto é uma escada. Quem fala está apontando para o objeto que está próximo a ele, mas distante da pessoa com quem ele fala. Ó. Então, utilizamos o pronome isto. Podendo também, como analisamos que é uma escada, utilizar o seguinte pronome: esta escada, certo? Já no segundo exemplo, a escada não está perto de quem fala, está perto da pessoa com quem se fala. Então, foi mudado o pronome. Então, retira-se o T e coloca-se um S. Isso é uma escada, porque o objeto não está mais perto de quem está falando. Já no terceiro exemplo, a escada está longe tanto da pessoa que inicia a fala, como da pessoa com quem se fala. Então, utilizamos o pronome demonstrativo aquilo. Aquilo é uma escada. É algo que está distante de ambos, tanto da primeira como a segunda pessoa da conversa. Vamos analisar aqui outro exemplo que está contido na página 53 do livro de vocês. Vemos várias aranhas aqui e estas falam assim: certo, homens.
Aí elas passam várias teias de aranha no gato. Puxa isso! O gato responde: isso não me cheira bem. E a aranha: traga um cacto gigante. Após a fala dele, ela tem noção do que se trata a situação. Ele não. Então, o pronome isso no seguinte trecho: isso não me cheira bem, se refere a... Essa fala está no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrinho? No terceiro. Isso não me cheira bem. Ele ainda não sabia que estavam trazendo um cacto. Tanto que a primeira fala dele é essa. Em seguida que a aranha fala para trazer o cacto. Mas ele já está analisando que isso não é uma situação boa. Como ele não sabe ao certo como se referir à situação que ele não está tão ciente, ele utiliza o pronome demonstrativo isso. Porque é algo que está mais próximo em relação à compreensão da segunda pessoa do diálogo, que no caso é a aranha. Então, o que o pronome isso se refere? Bem, se refere ao que as aranhas estão fazendo com ele, no caso com o gato. Vocês já podem colocar, ó. Se refere ao que as aranhas estão fazendo com ele. Vamos dar continuidade. Vamos, antes de dar continuidade à explicação referente à pergunta da letra B, da terceira questão, dar entrada aqui no assunto sobre interjeição. Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Exemplo: oh, você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa. Por que não vai se aquecer? Ele todo feliz. Oba! As palavras ó e oba exprimem estados emocionais das personagens. Espanto, alegria. Elas são chamadas de interjeições. Quando vocês veem naquela tirinha aquela pessoa que está muito desesperada, o que ela faz? Ela grita socorro! A palavra socorro é referenciada como uma interjeição. Ou quando a pessoa está alegre, oba! É uma interjeição, ou seja, expressa um sentimento. Vamos a outro exemplo. Voltando ao nosso assunto referente a pronome demonstrativo. Agora, depois que a gente já sabe o que vem a ser interjeição, vamos analisar aqui novamente essa tirinha, já em relação ao segundo quadrinho, não ao terceiro. Puxem isso! A palavra isso no segundo quadro refere-se ao quê? Não está referindo-se a um pronome demonstrativo, mas sim a uma emoção da aranha em relação ao ato que elas conseguiram. O gato tá aqui deitado no chão, vocês podem ver pela barriguinha dele que ele é bem gordinho, e as aranhas juntas com as teias conseguiram erguer ele. Então, o isso é de animação. Então, o isso do segundo quadrinho está sendo usado como interjeição. É referente a uma emoção da aranha, uma emoção de êxito. Conseguimos, vitória, levantamos o gato. Pronome demonstrativo. Vamos aqui então analisar agora a segunda questão da página 53. Primeiramente, na fala: Rafa, pegue esse lápis para mim, por favor. Quando a pessoa pede para Rafa pegar esse lápis, significa que o lápis está próximo de Rafa, mas não da pessoa que fala. E o que Rafa responde? Mas este lápis é meu, Lúcia. Já descobrimos quem falou a primeira frase, né? Acho que o seu é aquele. Quando Rafa responde este lápis, é porque Rafa estava segurando o lápis. Então ela está falando de um objeto que está próximo a ela. E um lápis que está distante, tanto de Rafa como de Lúcia, que perguntou para Rafa, é o lápis que vem a ser de Lúcia. Mas ela utiliza o pronome demonstrativo aquele, porque esse lápis está longe tanto de Lúcia como de Rafa. Vamos para as referidas perguntas a respeito desse diálogo. Letra A. Escreva perto de quem está o lápis de acordo com os pronomes. O lápis está perto de Rafa.
Desculpa, crianças, passo aqui. Este, a segunda fala é Rafa falando, a primeira era a Lúcia. Mas este lápis é meu. Se ela utiliza este, é porque o lápis está perto de Rafa. Tia, mas o esse é porque Lúcia estava falando com Rafa. E ela utilizou esse porque estava longe dela, mas estava próximo a Rafa. Quando Rafa respondeu, o lápis perto dela, ela falou este, porque ela estava se referindo ao objeto próximo a ela. Então, esse, na letra A, indica que o lápis está perto de Rafa. E na resposta de lápis, utilizando o pronome demonstrativo este, que o lápis está perto de Rafa. Na letra C, aquele significa que o lápis está longe de Rafa e de Lúcia. Na letra D, este e esse se referem a qual substantivo? Esse e este estão acompanhando o substantivo ao qual eles se referem, que no caso vem a ser lápis. Esse lápis, este lápis. Letra E. Porque o pronome aquele não está acompanhado do substantivo ao qual se refere. Porque o substantivo já aparece na frase anterior e assim evita-se a repetição. Ela já havia falado, Rafa, na sua fala aqui, mas este lápis é meu, Lúcia. Acho que o seu é aquele. Ela está se referindo a um substantivo tal igual. Para ela não tornar a falar, acho que o seu lápis é aquele, ela só colocou o demonstrativo aquele. Normalmente, esse e este são utilizados para acompanhar o substantivo. Porém, o pronome aquele, aquela ou aquilo pode ser utilizado para substituir o substantivo que já foi dito anteriormente no diálogo. Vamos a uma dica a respeito disso. Algumas palavras podem ser determinantes ou pronomes demonstrativos. Aprecio este livro, está acompanhando, certo? Determinante e demonstrativo, acompanha o nome. Mas detesto aquele, foi utilizado para substituir, pronome demonstrativo, substituir o nome. Aprecio este livro, mas detesto aquele, se referia a outro livro. Em vez de repetir o nome livro, o aquele substituiu. Já neste, no caso, o este está acompanhando. Então vem a ser o determinante, enquanto o aquele vem a ser o pronome demonstrativo. Exemplo: os pronomes demonstrativos substituem nomes ou grupos nominais que referem à posição do ser ou do objeto em relação a quem fala. Este país fica na Europa. E aquele? Eles estão olhando no globo, certo? Aquele é um pronome demonstrativo porque substitui o nome país e refere a sua posição em relação aos meninos. Mas tia, tá tão próximo no globo, porém em relação à distância, crianças, seria a mesma coisa que nós falássemos que estamos aqui no Brasil e apontássemos o chapão no globo. E vocês perguntariam, tia, e aquele país é onde eles comem bastante peixe? E eu diria sim, porque aquele é referente à situação. É um país que está muito longe de nós. Fora que, em relação à frase, o aquele substituiu o nome país, para não repetir novamente este, certo? Então, este país, o este está acompanhando o substantivo, poderíamos compreender como determinante demonstrativo, e o aquele como pronome demonstrativo, pois substituiu, evitando a repetição do nome, já dito no diálogo. Obrigada, crianças. A seguir, será postado a aula de geografia no grupo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, certo? Tarde, vamos dar início à nossa aula de geografia, né? Dando continuidade à nossa aula passada, que é a orientação e localização por meio dos paralelos e dos meridianos. Vocês podem estar acompanhando nas páginas 28, 29 e 30. Né? Vamos dar continuidade, nós vimos os paralelos, agora nós vamos falar dos meridianos. Então, meridianos são linhas imaginárias traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. Aqui tem os meridianos paralelos. Os meridianos, as linhas são traçadas na forma vertical, né, que nós podemos observar aqui, e os paralelos na forma horizontal.
nós vimos na aula passada, né? Então, meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, também chamado primeiro meridiano, é a mais importante linha meridional imaginária. Então, o que é uma linha imaginária, né? É que ela não existe na Terra, mas ela existe nos mapas, né, nos globos terrestres, que está dividindo a Terra. Mas nós não temos aonde que está. Vamos ver, lá na Terra não tem a Terra, temos nos mapas. Então, ele corta o globo terrestre de norte a sul e divide o planeta em dois hemisférios, que é o ocidental e oriental. Então, o meridiano de Greenwich é o único que tem próprio nome. Ele é representado nos mapas cartográficos por uma reta no sentido norte-sul que cruza 7 países. São a Espanha, França, Reino Unido, Gana, Burkina Faso, Mali e Argélia, e 2 continentes. Então, aqui nesse mapa, nós podemos observar, né, aqui está o primeiro meridiano de Greenwich, que ele está partindo na forma vertical o mapa. Então, aqui, do lado esquerdo, nós temos o hemisfério ocidental e do lado direito, nós temos o hemisfério oriental. Então, aqui tem uma setinha que nós estamos aqui na América do Sul. Então, o Brasil está aqui. Em que hemisfério? Nós estamos no hemisfério ocidental, né? Nós fazemos parte desse hemisfério. Aqui, observando o mapa acima, podemos ver que o Brasil está localizado no hemisfério ocidental, como eu acabei de falar. E aqui, recordando a aula anterior, a linha do Equador divide a Terra nos hemisférios norte e hemisfério sul. E já podemos observar que o meridiano, né, de Greenwich, ele divide em 2 hemisférios, que é o hemisfério ocidental e oriental. O Trópico de Capricórnio está localizado ao sul da linha do Equador. Então, os principais paralelos são o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Que é para vocês recordarem, para estar orientando na atividade de vocês, tá, gente? Aula, uma boa atividade, né? Uma boa tarde.